Seja determinado. Milhares de estudantes em todo o mundo que mantêm contato com a consciência do caminho infinito, seja por meio da carta mensal, lendo os livros, ouvindo as fitas ou participando de reuniões do caminho infinito, onde há uma consciência elevada, descobrem que passam anos e anos com pouca ou nenhuma doença ou discórdia. Por longos períodos de tempo, eles têm poucos problemas de natureza séria, e os que surgem se dissolvem mais facilmente. Pessoal, para a gente poder se aprofundar e ter uma visão mais real desses assuntos que o Joel Goldsmith comenta neste trecho, mais uma vez, o Mestre Gualberto está aqui conosco. O Mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de consciência. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre os problemas. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre como podemos superar os problemas? Gilson, lidar com esse instante, sem qualquer ideia do que ele representa, requer a presença de um cérebro quieto, de uma mente silenciosa. Veja, é disso que nós precisamos na vida. Para uma vida livre de problemas. Porque basicamente, Gilson, o que são os problemas? A sua pergunta sobre superar problemas é fundamental. Mas nós precisamos compreender o elemento em nós que não só não atende a vida como ela é nesse instante, como também se separa para tentar ajustar a vida àquilo que ele deseja, aquilo que ele espera da vida. Quem é esse elemento? Porque as nossas vidas são vidas com problemas. Porque nós estamos vivendo em um padrão de comportamento particular, onde esperamos que a vida seja aquilo que nós esperamos que ela seja. Nós temos uma forma de olhar para esse momento inadequada. Assim, o elemento presente que torna a vida como ela acontece um problema para mim é esse próprio mim, é esse próprio eu. Nós temos a vida, Gilson, acontecendo, mas ela acontece como ela é, e não como em nós o pensamento idealiza que a vida deveria ser. Assim, nós temos aqui uma coisa importantíssima para ser vista. O que dá sustentação a esse mim, a esse eu, e é esse mim, é exatamente esse eu, o elemento que não sabe lidar com a vida como ela acontece. E por isso o problema está presente. E não sabe atender aquilo que aqui está surgindo para não ter problemas. Esse elemento, que é o eu, que é esse mim, ele é constituído basicamente de imagens, de memórias, de lembranças. Quando você lida com pessoas, você tem problemas. Mas quando você lida com você mesmo, você também tem problemas. Quando você lida com acontecimentos, você tem problemas. Com situações, você tem problemas.
O que é que isso nos mostra? Que a vida é um problema? Não. Que as pessoas são um problema? Para mim, também não. Que as situações que acontecem é para me fazer infeliz? É para me prejudicar? É para criar problema para mim? Não. Isso nos mostra que é esse elemento, que é o eu, o mim, que não compreende a vida, que não compreende o outro, que não compreende as situações. Olhe para si mesmo. Você não tem uma compreensão da verdade sobre você. Se você tivesse, você não teria estados internos, por exemplo, de contradição. Se você de fato entendesse você mesmo, se você se compreendesse, você não estaria constantemente em estados aflitivos, conflituosos, de sofrimento, em razão a contradições dentro de você. Olhe para si mesmo. Você pensa uma coisa, mas sente uma outra coisa. Fala uma terceira coisa e faz uma quarta coisa. Isso é contradição? O seu comportamento de ação é aquele comportamento em que depois você se arrepende. Isso gera culpa, gera raiva de si mesmo, gera pena, autocompaixão de si próprio. Tudo isso nos mostra que você não se compreende. Se você não se compreende, você não compreende a vida. Você não compreende o outro. Você não compreende as situações. Então, o problema não está lá fora, o problema está dentro de você. Sempre dentro de você. Mas não vemos assim. Nós estamos constantemente culpando o mundo, culpando o outro dos problemas que eu tenho. Mas olhe de perto isso. Não há uma separação entre o problema que você tem e aquilo que você é. É exatamente isso que você é, como você está sendo, que está sustentando na vida problemas. E aqui nós temos colocado para você de uma forma clara, nós temos diversos vídeos, diversas falas, lhe mostrando que não é a vida que tem problemas. Você tem problemas. A vida, ela se mostra como ela se mostra. Mas a sua visão particular de mundo, que se assenta nessa particular visão que você tem sobre quem você é, lhe coloca na vida tendo problemas. E nós temos esses problemas porque nós não temos um cérebro quieto, silencioso, capaz de atender esse momento presente sem o passado. Veja, aqui já tocamos naquilo que há por detrás desse eu, desse mim. O que há por detrás desse eu, desse mim, é esse que pensa, é esse que sente, é esse que faz. A ideia de alguém pensando, a ideia de alguém fazendo, a ideia de alguém sentindo. Esse elemento tem sua estrutura de vida no pensamento, nesse elemento que vem do passado.
Esse é o eu. O seu problema não está na vida, o seu problema é você. Livre do pensador, livre do experimentador, livre do eu, não há problema. Nós temos a vida como ela é, quando não temos mais a particular vida desse eu, desta pessoa. Você pergunta como superar os problemas. A real pergunta é como romper com o passado. É como romper com o experimentador, com o pensador. É como romper com o eu. Como podemos romper com esta psicológica condição de existência onde a pessoa é o centro da experiência? Veja, nós temos a vida acontecendo. Não há qualquer experiência. Temos a vida acontecendo. É o pensador, é o experimentador que se coloca na vida transformando esse momento em um momento para ele, para uma experiência. Esse experimentador está se vendo como um elemento separado da vida. Esse é o problema. Continuaremos sempre tendo problemas. Enquanto nos situarmos na vida nesse modelo de que existe separação entre eu e ela. É isso que estamos com você aqui estudando, investigando, explorando, aprofundando, esclarecendo, tomando ciência disso. Assim, a pergunta como superar os problemas, a resposta é simples. Permaneça livre do passado, livre do pensador, livre do experimentador. Então não haverá mais problemas. E quando surgir uma determinada situação, ela será vista com clareza, com inteligência, com compreensão. Sim, é uma situação imprevista, imprevisível, inesperada, mas ela será atendida com essa inteligência, porque nesse contato com a vida, a partir de um cérebro silencioso, de uma mente quieta, temos a presença da inteligência. A presença da inteligência é a presença da própria sabedoria, da própria visão da vida. Eu me refiro a essa inteligência real, a essa inteligência divina, não a inteligência que atende a assuntos técnicos, a assuntos profissionais, por exemplo, e a diversos outros tipos de assuntos nesse nível. Estamos falando dessa inteligência que nasce do autoconhecimento, que nasce da sabedoria. Essa qualidade de inteligência atende à vida, porque ela está em linha com a vida, há esse fluir com a vida, quando essa inteligência está presente. Então não há problema. Temos a vida como ela acontece. E a ciência de Deus presente, que é a ciência do seu ser. Ok? Isso nem sempre é verdade no primeiro, segundo ou terceiro ano de estudo, porque os alunos iniciantes ainda não aprenderam como fazer contato com a consciência superior e ainda estão absortos em viver suas próprias vidas. Eles ainda não se aceitaram como parte da consciência do caminho infinito e estão, portanto, vivendo parte de suas vidas seguindo o caminho infinito e parte dela com alguma outra forma de metafísica, ou, às vezes,
com 6 formas diferentes. Esses alunos não abraçam de todo o coração os princípios de nenhum ensinamento particular e, consequentemente, sua consciência não está unida a nada. A partir do momento em que o aluno percebe que o caminho infinito é o seu modo de vida e se une a ele, ele começa a descobrir que a própria consciência do caminho infinito mantém sua liberdade para ele. E eu, se for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Eu, se for elevado à consciência de Deus, elevarei aqueles que vierem a mim a esse mesmo estado de consciência, e eles então compartilharão de seus frutos. O Mestre impôs uma condição para o gozo contínuo desses frutos, quando disse: Eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Em outras palavras, não devemos voltar ao estado de consciência em que estávamos originalmente, porque ele só pode dar o mesmo tipo de fruto que dava. Agora que fomos elevados a uma consciência superior, devemos ter certeza de continuarmos agindo a partir dessa consciência. Antes de sabermos a verdade, podíamos fazer muitas coisas que não trariam nenhuma penalidade sobre nós, porque não havíamos tocado a consciência superior, mais rarefeita. Mas agora, não podemos nos dar ao luxo de sermos falsos em relação ao nosso mais elevado senso de integridade, ou violar a lei espiritual, nem mesmo aceitar as aparências pelo valor de face, sem pagar uma penalidade por isso. Na medida em que descermos desse sentido superior, mesmo na menor medida, sofremos. Neste trecho, o Joel Goldsmith fala do sofrimento. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre como podemos nos livrar do sofrimento? Ô Gilson, como acabamos de colocar, se livrar do sofrimento significa viver em bem-aventurança, em felicidade, em amor, em liberdade. Como isso ocorre? Tomando ciência de como esse movimento do pensamento em nós está se processando, sustentando o passado, mantendo sua continuidade a partir desse pensador, desse experimentador, desse elemento que está constantemente vindo do passado para interpretar, avaliar, julgar, aceitar ou rejeitar a experiência do momento presente, sendo ele o próprio experimentador dessa experiência. Quando trazemos consciência, atenção, presença, esse olhar direto para tudo isso, anulamos esse experimentador, esse pensador, esse pensamento, esse movimento que vem do passado. A presença desse olhar para as nossas reações é a presença do autoconhecimento. Quando temos a presença do autoconhecimento, a visão que se tem desse instante é a visão livre do passado. É a visão livre da continuidade desta separação, desta divisão entre o pensador e o pensamento, entre esse experimentador e a experiência. Nós estamos diante da vida. A vida não é uma experiência para o experimentador. E se um pensamento está presente, é só um pensamento? Se é um sentimento, é só um sentimento? Se é uma emoção, é só uma emoção? Quando não colocamos o sentido de uma identidade presente nisso, nós temos o fim para esta separação. Com o fim desta separação,
temos o fim desta ilusória dualidade, desse eu e o não eu, desse pensador e o pensamento, desse observador e aquilo que ele está vendo, como sendo algo que ele observa. O fim desta dualidade é o aparecimento de algo novo, desconhecido. Esse algo é a presença desse espaço novo, que é meditação. É por isso que temos colocado aqui para você a beleza desse encontro com a verdade da meditação. Essa é uma playlist aqui no canal. A verdade sobre o autoconhecimento e a real meditação de uma forma prática. Tomar ciência do que é a verdade do autoconhecimento. Esse aprender sobre o autoconhecimento é fundamental. A clareza sobre a ciência da verdade da meditação. Descobrir que meditação não é algo que se pratica. Meditação é a verdade da vida acontecendo, da ciência da vida. Esta ciência da vida é vista de uma forma prática nesse instante. Isso é a aproximação da meditação. Portanto, o que é romper com o sofrimento? É romper com o eu, com o passado, com o pensamento, com o modelo desta ego-identidade. A presença do pensamento é algo funcional, prático, quando ele se faz necessário, mas a serviço de um pensador, a serviço de um experimentador, a serviço de alguém nesse gostar, não gostar, nesse aceitar ou rejeitar, nós temos aqui a ilusão da separação. Nesta separação está presente o conflito. No conflito está presente o sofrimento. Portanto, o fim para os problemas é o fim para o sofrimento. A vida real é a vida que está aqui e agora, se revelando nessa inteligência, nesse amor, nesta presença, nesta bem-aventurança, nesta alegria. Esta é a ciência de Deus, é a ciência do seu ser. É o que estamos com você aqui, olhando, aprofundando, compreendendo. Esses encontros que nós temos é para uma aproximação real da verdade sobre isso. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente se aprofundar e viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros que existem no formato online, existem também presenciais e retiros. Nesses encontros, além do mestre responder diretamente às nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar do mestre, há um campo de energia, de uma presença, de uma graça e de um poder que apenas ao estarmos na presença do mestre, a gente acaba pegando uma carona nessa energia de presença. E nessa carona, a gente acaba entrando naturalmente no estado de meditação, silenciando nossas mentes, podendo ter uma visão do que está além de toda limitação intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos
no próximo vídeo.